Capítulo 4, página 123. As causas ocultas das doenças e as soluções buscadas. 1. Neurose. A interrupção do movimento em direção à mãe ou ao pai. Conforme preconizado pelas organizações oficiais de saúde, a neurose é um quadro clínico atípico definido por sentimentos e emoções negativas. Há diversos tipos de neurose que podem afetar uma pessoa. Os indivíduos neuróticos possuem grandes apreensões sobre tudo à sua volta. Além disso, são emocionalmente vulneráveis e não reagem bem às mudanças ou críticas. Causa oculta. O fundamento da neurose é o movimento interrompido em direção aos pais na tenra idade. Essa é uma afirmação muito ousada. Mas no ponto em que o movimento em direção à mãe é interrompido na tenra idade, a criança fica com medo e fica zangada. Esse rancor é o outro lado do amor. Se ela não amasse, também não poderia ter rancor. Ela fica zangada porque ama e necessita tanto da mãe. Quando então a mãe, após a separação, quer dirigir-se à criança, essa a repele porque está brava com ela. Assim, o movimento continua interrompido e não é levado a termo. Quando alguém cujo movimento em direção à mãe ou ao pai foi interrompido muito precocemente, mais tarde deseja ir em direção a outras pessoas, principalmente em direção a um parceiro. Então surge no corpo a lembrança da interrupção precoce e a dor aflora. Em vez de a pessoa ir para o mundo, ela inicia um movimento circular. No ponto em que poderia seguir em frente, ela vira à direita ou à esquerda e volta ao ponto de partida. Lá ela torna a sentir medo, desvia outra vez e retorna ao mesmo ponto. Esse movimento giratório caracteriza o comportamento neurótico. Por isso, a solução para neuroses desse tipo é fazer com que o movimento interrompido alcance posteriormente o seu destino. Com crianças pequenas, os próprios pais podem fazê-lo, se estiverem informados. Eles seguram a criança com amor até que ela acesse a resistência e ela fique tranquila. Adultos podem fazer isso no âmbito de uma TFS. Às vezes, alguém consegue fazê-lo também por si mesmo. Se regressa interiormente à situação anterior e como a criança daquele tempo dirige-se em direção à mãe ou ao pai daquele tempo até que chegue em seus braços o destino e a paz. Então, o que leva à neurose? No momento da interrupção, há, por exemplo, raiva ou desespero. Quem chega a esse ponto tem medo de seguir adiante e, ao invés disso, inicia um movimento em círculo até chegar ao mesmo ponto. Essa é a neurose, ela é um movimento circular. A solução é quando se segue adiante do ponto de interrupção até alcançar o destino, principalmente até que se alcance a mãe, em vez de debater-se com um problema neurótico. Se não, fica-se na terapia, quase sempre somente dando voltas com o cliente. Por isso, a simples solução quando se ajuda alguém nesse ponto é que a pessoa, como a criança daquele tempo, encontre o caminho para a mãe daquele tempo para o pai daquele tempo. Então, cessam os problemas neuróticos. Solução. Na TFS, quando da utilização da hipnoterapia sistêmica, será feita uma regressão sistêmica, levando o cliente ao momento da sua infância, o ponto onde houve movimento interrompido em relação a um de seus pais. A partir daí, cria-se frases de cura nos roteiros de relaxamento sistêmico, onde a criança magoada ela possa atingir o seu destino, que é a sua mãe ou seu pai. Nesse movimento livre, a criança tomará todo o amor e força provenientes dos seus pais e a neurose, movimento circular, será dissolvida. 2. Vícios. Causa oculta. Vícios ou dependência em jogos, sexos, acúmulo, drogas, bebidas, representam uma falta da conexão com o masculino. A força da vida vem do masculino, do pai e dos homens da família. Quando há um conflito com o masculino, o viciado não tem força necessária para lidar com a dependência. Na dependência do vício, a pessoa não toma o seu pai, mas o vício é a conexão em fidelidade ao pai. Geralmente a mãe diz: o que vem do seu pai não vale nada, tome somente de mim. Então a criança se vinga da sua mãe por não permitir tomar o pai, tomando demais dela, e se mostra fiel ao pai, ficando doente por isto. Solução. A mãe diz: eu amo seu pai em você, estou de acordo com que você se torne como ele. Essas são frases de cura que deverão compor os roteiros de relaxamento sistêmico e que compõem a hipnoterapia sistêmica. Então a frase é: eu amo seu pai em você, estou de acordo
que você se torne como ele. Viciados apresentam melhor respostas quando tratados por homens, pois as mulheres não conseguem aceitar os homens em seu coração e tornam ainda mais difícil o tratamento. Assim, a pessoa que vai atuar no tratamento de viciados em drogas precisa ter o pai em seu coração. Contudo, no caso de drogas pesadas, é frequentemente uma tentativa camuflada de suicídio, e isso pode ter diversos motivos. O vício em drogas encontra-se sobretudo naqueles cujos acesso ao pai está vetado, de fato, pela mãe. Esse é o padrão básico. Quando uma mulher trata de viciados em drogas, ela faz muitas vezes a mesma coisa. Ela coloca-se no caminho e impede o acesso ao pai. Somente uma mulher que respeita o pai e respeita os homens deve trabalhar com viciados em drogas. Bert Helling, Ordens da Ajuda. No transtorno de acumulação compulsiva, a pessoa tem muita dificuldade em descartar ou se desfazer de posses, fazendo com que os objetos se acumulem, desorganizando áreas de convívio e impossibilitando assim seu uso. Nesse tipo de transtorno, muito novo no Brasil, mas muito comum nos Estados Unidos, podemos traçar um paralelo como sendo também um vício. Sem que haja ainda dados para uma afirmação conclusiva, sentimos que esse tipo de transtorno sofre consequências do capitalismo, mas que indica também uma rejeição ao pai, perpetrados por vários membros de uma família, pelo menos 3 gerações. Embora a doença seja do sistema familiar, ela acometerá somente um membro específico, tendo a mesma dinâmica da esquizofrenia, antes seja ele o acumulador do que nós. Assim, há um medo coletivo que, caso o acumulador se cure, outro membro da família terá que ser o acumulador. Como ressonância, sentimos também a presença de crianças no sistema familiar que morreram de fome há muitas gerações atrás. Então, página 127, vícios. Falta de conexão com o masculino, o pai. A força da vida vem do masculino do pai e dos homens da família. A mãe. O homem. A mãe. O que vem do seu pai não vale nada, tome somente de mim. A criança se vinga da sua mãe por não permitir tomar o pai. A vingança. Toma demais da mãe e se mostra fiel ao pai ficando doente. A solução. A mãe diz: eu amo seu pai em você, estou de acordo que você se torne como ele. As mulheres que vão atuar no tratamento de viciados em drogas precisam ter o pai em seu coração, senão repetirão o movimento da mãe, barreira que impediu a tomada do pai. Somente uma mulher que respeita o pai e respeita os homens deve trabalhar com viciados em drogas. A solução. A mãe diz: eu amo seu pai em você e estou de acordo que você se torne como ele. A TFS deverá criar dinâmicas para que o consulente se reconcilie com seu pai. Depressão 3. Causa oculta. Via de regra, as depressões se estabelecem quando um dos pais está excluído. Quando um dos pais não tem lugar, a depressão sempre é um sentimento de vazio, não de tristeza. Ela é o vazio na alma, ela é o lugar vazio que não está preenchido. A depressão não é tristeza, a depressão é um vazio. Desenvolvemos também depressão quando fizemos algo para o pai ou para a mãe. Então não podemos mais ir até eles sem nos tornarmos pequenos primeiro. Solução. Só se sai da depressão pagando-se um preço, e esse preço é a humildade. Em relação à depressão, podemos ver que um ou ambos os pais foram rejeitados ou que o acesso a um dos dois está impedido, não importa quais sejam as razões. Quando o movimento precoce em direção ao pai ou à mãe foi interrompido, isto causa uma dor profunda, então precisamos atravessar por essa dor e levar o movimento interrompido ao seu fim. Frases de solução. Eu tomo você como minha mãe, você é a mãe certa, a única certa e a melhor mãe para a minha evolução. As mesmas frases devem ser usadas quando for o pai. Eu tomo você como meu pai, você é o pai certo para mim. O único certo e o melhor pai para a minha evolução. Então, a depressão, via de regra, um dos pais excluídos, é um vazio da alma. Somos metade mamãe, metade papai. Se um está ausente, cria-se um vazio de uma de nossas metades. A incidência de movimento interrompido
Só se sai da depressão pagando-se um preço, e esse preço é a humildade. Soluções, humildade. 4. Psicoses. Conforme preconizado pelas organizações oficiais de saúde, psicose é um transtorno mental que faz com que as pessoas percebam e interpretem as coisas de maneira diferente das pessoas que as rodeiam, ou seja, uma desconexão da realidade. Isso porque envolve alucinações ou delírios. A palavra psicose é usada para descrever condições que afetam a mente, onde houve alguma perda de contato com a realidade. Causa oculta. Principalmente a esquizofrenia se dá porque a pessoa que apresenta as condições psicóticas representa tanto o agressor quanto a vítima de, no mínimo, 2 segredos de assassinatos dentro da família. Ela representa 2 pessoas muito conectadas, mas se opõem, não reconciliadas. Portanto, a tarefa, o serviço da psicose é reconciliar. Quando isso acontece, com frequência a pessoa deixa de ter a condição psicótica. Bert Hellinger afirma que a psicose não é uma doença, e sim um estado que é possível de ser liberado. Por que alguém se torna psicótico? A pessoa está simultaneamente emaranhada com 2 pessoas que se opõem, profundamente conectadas, mas não reconciliadas. A psicose trata-se sempre de um assassino e uma vítima que ainda não se reconciliaram com o amor. Quando há reconciliação, ela gerará um processo de sanação. A sanação é um processo maior que uma simples cura, pois significa que os emaranhados foram dissolvidos ou solucionados. Uma psicose, principalmente na forma de esquizofrenia, aparece em famílias onde ocorreu um assassinato, um assassino dentro da família. Muitas vezes isso aconteceu há várias gerações atrás. Não existe mais memória desses acontecimentos, porém, no campo espiritual da família, a memória permanece totalmente preservada e pode ser trazida à luz numa constelação ou através da percepção sistêmica do terapeuta no atendimento em consultório. Os psicóticos têm um profundo amor à beira do abismo. A psicose é de toda a família e não apenas a pessoa que se representa. Porque se sente tanto medo dos psicóticos? Porque inconscientemente os membros da família que vieram antes creem que se o psicótico encontrar a cura, irão eles entrar no estado psicótico. Então eles dizem para o psicótico na alma: você por mim. A mãe frequentemente é uma leal ao agressor. Ela precisa ocultar o segredo. E o pai a vítima, desonrado. Por isso é importante que a mulher reconheça o valor dos homens e que os homens recuperem a sua dignidade. É preciso ver e reconciliar os agressores às suas vítimas. Após um assassinato dentro da família, em cada geração posterior, algum membro tem que se tornar psicótico. Ele assume esse destino no lugar dos outros. A partir do momento em que um membro da família assume isso, se torna psicótico. Os outros ficam aliviados. Por esse motivo, tem medo de que o psicótico seja curado e unem-se secretamente contra a cura dessa psicose. Porque neste caso, talvez um outro membro da família precise se tornar psicótico. Podemos observar esse medo principalmente no pai ou na mãe. O membro que assume esse destino mostra-se de maior amor, porém de forma secreta. Podemos observar a mesma situação em muitos médicos e seus assistentes em instituições psiquiátricas. Se não tivessem pacientes psicóticos em tratamento, talvez tivessem medo de se tornarem psicóticos eles próprios. Muitas vezes também existe um delito mantido em segredo em relação a algum membro familiar. Nesse sentido, os ajudantes em instituições psiquiátricas frequentemente se comportam de forma parecida com os parentes dos seus pacientes. Os psicóticos não estão doentes, estão procurando uma solução com o amor. A psicose procura uma solução no amor, quer unir o que foi separado, porque o sistema é amedrontador e desta forma não olham para isto, ou seja, a exclusão. Na família, geralmente, a psicose é tratada como uma postura interna de exclusões e medo. A família trata o membro psicótico como agressores tratam as suas vítimas. A psicose precisa ser respeitada, assim fica em paz e pode se afastar. Quando alguém declara que é psicótico, isso de certa forma causa medo nas pessoas. Isto mostra que também estão identificadas com os agressores.
Quando alguém da família tem psicose, é preciso tratar toda a família e ajudá-la como um todo. Solução: criar a possibilidade de haver reconciliações atemporais entre perpetrador, o assassino, e a sua vítima. O processo de hipnoterapia sistêmica, através da imaginação criativa de cenários, cria a possibilidade de criar um cenário mais adequado para que haja esta reconciliação, de acordo com tudo que foi trazido pelo cliente e percebido pelo terapeuta. 5. A morte no puerpério, morte no parto. Morte materna obstétrica direta. Conforme preconizado pelas organizações oficiais de saúde, a morte no puerpério é aquela que ocorre por complicações obstétricas durante a gravidez. Parto ou puerpério devido às intervenções, omissões, tratamento incorreto ou uma cadeia de eventos resultantes de qualquer dessas causas. Puerpério. Conforme preconizado pelas organizações oficiais de saúde, puerpério é o período após o parto até que o organismo da mulher volte às condições normais, a pré-gestação. Assim, ele se inicia com a saída da placenta e termina com a primeira ovulação, que será seguida da menstruação. Causa oculta. Quando uma mulher morre no puerpério, há no seio da família uma fantasia muito frequente, a qual o homem teria matado a mulher porque não pôde se conter. Isso trata-se de um movimento de alma sistêmica. Não é consciente para os membros da família. A sua morte é vivenciada como um assassinato pelo qual outro ou outros têm que expiar ou morrer. Então, às vezes, há por gerações afora suicídios e acidentes, principalmente entre os homens. Em uma constelação familiar em grupo e na terapia em TFS, entretanto, pode-se ver que uma mulher que morreu por puerpério não faz acusações contra o seu marido. Ela está consciente da sua dignidade e ela está consciente de que, na consumação do amor, concordou com o risco e suporta as consequências. Ainda há duas outras dinâmicas recorrentes que poderão ser encontradas nas mulheres desta família e nas gerações futuras. Em virtude desta morte. 1. As mulheres terão desprezo pelo masculino. 2. Os homens terão receio da sua masculinidade, fracos. E isso dá força para o desprezo das mulheres em relação aos homens. Essas duas dinâmicas são geradoras de novos intrincamentos e fidelidades. A criança que sobreviveu, em muitos casos, também se sentirá culpada pela morte da mãe. Em consequência, terá muita raiva de si própria e muitas vezes agirá com violência e raiva em relação a outras pessoas. Fazer com que as mulheres possam reconhecer, dar dignidade e ter respeito pelo masculino encontrado nos homens da família, pois a falta de respeito é uma ressonância de vingança pelo assassinato de uma mulher cometida por um homem. Assim, além do atendimento em consultório, caso seja possível realizar uma constelação em grupo com o cliente, onde se possa convidar para assistir todas as mulheres da família próxima ao cliente. No caso de morte no puerpério, a criança sobrevivente tem fortes sentimentos de culpa ou quer seguir a mãe na morte, por exemplo, ficando doente ou pensando em suicídio. E essas geralmente são queixas trazidas para consultório e que podem estar acometendo outros descendentes. Muitas pessoas que vão buscar ajuda na terapêutica não vão associar as suas dificuldades com a ocorrência da morte no puerpério, a não ser que seja o filho que sobreviveu. Desta forma, é importante a realização de uma profunda análise biossistêmica que começa com a anamnese. Solução. No processo de hipnoterapia sistêmica, ajudar para que a criança possa tomar a sua vida pelo preço pago pela mãe, fazer com que haja uma tomada de consciência depois de uma percepção, que a mulher que morreu estava consciente e assumiu os riscos e não culpou ninguém. Quando isso é reconhecido, a morte no puerpério já não provoca medo nos descendentes, então eles podem se curvar perante a mulher morta e recebem dela a sua força. 6 agora, página 133, a doação de órgãos após a morte. Bert Helling nos trouxe percepções importantes. O que acontece com o receptor? O que acontece com o doador? Isso é lícito? Então, constelação de Bert Helling. Certa vez, em um curso, tive um homem que tinha feito um transplante de fígado. Quando perguntei se ele conhecia o doador, ele disse não. Então, coloquei ele e o doador frente a frente em uma constelação.
O doador se sentiu mal porque o outro não estava disposto a agradecer-lhe. Ele disse, receptor, eu também tenho direito a isso. Então eu, Bert, lhe disse, assim você não pode viver. Para ser bem sincero, eu considero a doação de órgãos um absurdo. Se a vida terminou, está terminada. Eu não quero tê-la à custa do outro. Aqui está a importância do agradecimento que reconcilia, e com a reconciliação a cura se opera. Podemos refletir porque tantas doações de órgãos acontecem rejeições, acontece essa rejeição. Em um outro curso esteve um homem que tinha a função renal muito limitada e esperava por um transplante de rins. Eu escolhi um representante para ele e um representante para o doador e coloquei-os frente a frente. Depois de algum tempo fiz com que o seu representante dissesse ao doador, eu espero pela sua morte. Quando disse isso, começou a chorar. Sentiu que isso, na verdade, não é possível. Quero dizer algo sobre a retirada de órgãos imediatamente após a morte. A esse morto se nega que morra a sua morte total. A saber, a morte não termina com a cessação das funções cerebrais ou com o último suspiro. Intervir no processo de morte, nesse processo de transição, como se pudéssemos agora dispor dele, considero um crime. Porque os diversos órgãos possivelmente ainda serão importantes nesse processo, pois são somente os restos mortais e eles não são na verdade importantes ou... Isso não sabemos. E o que quer dizer aqui, somente os restos mortais. Eles pertencem ao morto e lhes é permitido passar com ele também por todo o processo que se inicia com a morte. Se assim intervirmos de acordo com a minha observação, existe um efeito negativo também para aquele que recebe esses órgãos. Por exemplo, não se atrevem a olhar para o morto e agradecer-lhe. Isso é demais para eles. Isso mostra que na profundeza, na sua alma, ele não concorda com isso. Portanto, deve-se agradecer ao morto encarando-o? Sim. Pode-se dizer isso assim ou não se deveria absolutamente fazer algo, assim como a retirada de órgãos. Para mim, isso é uma intervenção que se origina da ideia de que eu tenho que manter a minha vida a todo custo, também ao preço de um órgão alheio, como se eu, ao perder a minha vida, tivesse perdido tudo. Para mim, essa é uma ideia estranha. Quem, pelo contrário, encara sua morte, está disposto a entregar-se a ela, quando chega a hora, ganha o tempo que lhe resta, a plenitude da vida, enquanto aquele que tem medo e quer adiar a morte perde muito da vida e da sua força e da felicidade profunda. Então, aqui nós percebemos o ato da gratidão, que ele deve estar sempre num contexto geral de uma mudança realmente de pensamento em tudo que nós estamos fazendo. A gratidão pelo ouvir, gratidão por você estar acessando essa informação, gratidão pelo seu corpo, seu ouvido, pela internet, pelo conhecimento, a tudo aquilo que nós podemos mudar na nossa vida, em comportamento, a cada pessoa que nos permitiu estarmos aqui num processo constante de evolução e conhecimento e transformação do nosso ser. Doação de órgãos após a morte. Se a vida terminou, está terminada. O receptor sempre espera que alguém morra para que ele possa ser salvo. A morte não termina com a cessação das funções cerebrais ou com o último suspiro. Ainda deve haver o processo de morte e seu luto. Todos os restos mortais pertencem ao morto. É direito do morto passar pelo processo de morte com todos os seus órgãos. Então, houve um crime e um efeito negativo para o receptor a receber o órgão. Devemos encarar e assentir a morte, para que haja vida em sua plenitude no tempo que nos resta. A alma do doador se sentirá mal devido à falta de agradecimento do receptor. Então, 7. Sobre transplante em vida. Bert Helling asseverou que devemos esclarecer claramente o que realmente acontece aqui. E então o que acontece depois da morte. Essas intervenções de vida e morte para mim são terríveis. Para mim é um assassinato, nada mais. É um negócio, ok? A TFS, assentindo aos conhecimentos de Bert Helling, traz à luz as causas ocultas que são geradas quando da realização dos transplantes de órgãos. Assim, o doador continuará vivendo na outra pessoa.
e deverá ser considerada algumas questões. A outra pessoa terá sua própria vida? Ou terá a partir desse momento a vida do doador? Ela será ela mesma? Então, no transplante de órgãos se encontra a mesma dinâmica de um assassinato. Nesse tipo de assassinato participam 4 pessoas. Aquele que está de acordo com o transplante de órgãos, concedendo permissão prévia à realização do transplante, assume na alma a postura de uma morte precoce. Com esse ato, mata-se a si mesmo. Todos os participantes que assentem e todos os participantes da sua família participam desse assassinato. Posteriormente, os médicos, posteriormente quem o recebe, assim dispõe-se que alguém deveria morrer por ele. Então, participantes do assassinato, transplante de órgãos. Aquele que previamente permite doar seus órgãos, todos que assentem familiares do doador, médicos e aquele que recebe os órgãos. Doação de medula e sangue não são considerados doação de órgãos e, portanto, não se apresenta a dinâmica de um assassinato, pois tanto o sangue quanto a medula se recompõem. Quando uma pessoa da família ou não doa em vida um órgão para outra pessoa, aquele que doou ficará, após a doação, como que não encontrasse mais sentido em sua vida, um efeito zumbi. A mesma vida não pode habitar em 2 corpos diferentes. Aquele que doa, na alma abre mão da sua vida para salvar um ente da família. Doenças físicas e mentais, item 8, página 138. Causa oculta. Nas doenças físicas, frequentemente a mãe é excluída. Ela é quem primeiro acolhe fisicamente a vida da criança, dando-lhes um espaço físico dentro dela. Também ao nascer é dela que vêm os primeiros cuidados físicos. Causa oculta. Nas mentais, o excluído geralmente é o pai, o masculino que dá a noção da realidade, das regras e dos limites. Nos vícios também encontraremos uma exclusão em relação à figura do pai. No entanto, outras dinâmicas poderão ainda viverem juntas. Solução. Algumas doenças graves são consequência da recusa em tomar os pais. Isso será um indício das causas ocultas que se relacionam com as queixas trazidas. Assim, quando do atendimento em TFS, deverão ser criadas dinâmicas de tomar os pais, deixando o que é dos pais com ele, pois os pais são grandes e salvadores dos filhos. 9. Acidentes graves. Causa oculta. Acidentes são um pedido de mudança urgente. São desejos de expiar culpa, seja ela por eventos pessoais ou relacionados aos antepassados. As dinâmicas de acidentes e suicídios frequentemente são antes eu do que você. Há alguém que diz ao outro, eu sigo você. Em decorrência, isto levará a mais tragédias e as consequências são levadas aos que vieram depois. Já quando da análise sistêmica, anamnese sistêmica e a entrevista, o terapeuta em TFS, ao verificar a incidência de acidentes frequentes na vida do seu cliente ou de pessoas da família dele, terá a percepção que há um movimento muito forte do antes eu do que você. Em diversos atendimentos realizados pela TFS, também foi percebida a energia do assassinato, a ressonância, presente no sistema familiar do cliente, onde há mortes trágicas que ocorreram em acidentes de trânsito e de trabalho. Solução: criar frases de cura que desperte uma tomada de consciência, onde o consulente deixa com aquele ao qual está identificado o que é dele. Então agora eu deixo com você o que é seu, honro o seu destino e decido que daqui em diante eu seguirei a minha vida e o meu destino. Ainda é importante criar a reconciliação entre o assassino da família e a sua vítima. Então, acidentes graves. Desejo de expiar culpas. Antes eu do que você, eu sigo você. A incidência da energia do assassino. Ressonância que gerará mais tragédias e consequências para os descendentes. 10 agora. Bipolaridade e esquizofrenia. Nós estamos na página 139. Conforme preconizado pelas organizações oficiais de saúde, a doença bipolar, tradicionalmente designada doença maníaco-depressiva, é uma doença psiquiátrica caracterizada por variações acentuadas de humor, com crises repetidas de depressão e mania.
Qualquer dos dois tipos de crise pode predominar numa mesma pessoa, sendo a sua frequência bastante variável. A esquizofrenia é um transtorno mental caracterizado pela perda de contato com a realidade, psicose, alucinações, como ouvir vozes, falsas convicções, delírios, pensamento e comportamento anômalo, redução das demonstrações de emoções, diminuição da motivação, uma piora da função mental, cognição, problemas no desempenho diário, incluindo no âmbito profissional, social, relacionamentos e autocuidado. Então, a causa oculta. Na bipolaridade está contida a face da vítima e do perpetrador. Isso ocorre também em muitos transtornos mentais. Assim, a bipolaridade ocorre geralmente em gerações mais próximas onde os eventos ocorreram. Já a esquizofrenia ocorre geralmente em gerações mais longe, onde avisos já vieram antes através, por exemplo, da bipolaridade. São dinâmicas sistêmicas, ou seja, da família e não da pessoa, que apresenta o quadro, normalmente ligada a situações de assassinato dentro de um sistema familiar. A pessoa que apresenta os sintomas está representando tanto a vítima quanto o agressor. Esquizofrenia e bipolaridade têm cura, desde que se olhe para a causa da condição. Renato Bertatti. Ou seja, a dinâmica familiar oculta que funcionou como uma programação oculta. Quando lidamos com clientes psicóticos, vemos que na família deles algo foi excluído, que não se quer olhar para o algo. Muito frequentemente algo perigoso. Por exemplo, não se quer olhar para alguém que matou um outro ou para aquele que foi morto por um outro. Sobretudo, a própria vítima não quer olhar para o assassino e o assassino não quer olhar para a vítima. Eles excluem o outro de sua alma, porque o assassino tem medo de colocar a vítima em sua alma e a vítima, por sua vez, também tem medo de colocar o assassino em sua alma. Mas uma parte da alma do assassino permanece com a sua vítima e uma parte da alma da vítima permanece com o assassino. Assim, ambos ficam atrelados e não conseguem se separar um do outro. O assassino recebe de volta a sua alma quando coloca a vítima em sua alma e a vítima recebe de volta a sua alma quando coloca o assassino em sua alma. Com isso, ambos ficam completos. A gente chama até em alguns momentos, dependendo da situação, né, os fractais de alma, essas partes presas nas outras pessoas. Contudo, em muitas famílias, mais tarde, também alguém precisa representar os dois, assassino e vítima, ao mesmo tempo. Assim, talvez, ele fique psicótico de um lado e ele sente-se como vítima de outro, como um assassino. O conflito dos dois, que se sentem à mercê um do outro, sem poderem encontrar-se, é vivenciando na alma do cliente e isso leva à confusão. Qual é então a solução? Nós olhamos tanto para o assassino quanto para a vítima e os colocamos um em frente ao outro. Então ajudamos a vítima a colocar o assassino dentro de sua alma e o assassino a vítima dentro da sua. Se conseguirem fazer isso, ficarão libertos um do outro e ao mesmo tempo reconciliados. Então a alma do cliente também ficará reconciliada com ambos e liberta de ambos. É claro que muitas vezes é muito mais multifacetado do que como descrevo aqui. Portanto, quem está confuso? Não é somente o cliente, a família também está. Por isso a psicose é uma coisa que envolve toda a família. O cliente assume algo para a família toda. Assim, aqui olhamos não apenas para o cliente, olhamos para toda a família. Isso já alivia o cliente. No livro Verwitri Seeling, Almas Desnorteadas, de Franz Ruppert, no qual mostra de uma forma convincente que psicoses não são doenças, e sim algo que tem a ver com a sua alma e, na verdade, com a alma familiar. Por isso, podemos nos aproximar aqui sistemicamente desse tema, com cuidado, através das constelações familiares e dos movimentos de alma, e talvez encontrar uma boa solução, a psicose como sofrimento de um sistema. Desta forma, primeiramente, a psicose não é o sofrimento de um indivíduo, ela é o sofrimento de um sistema, é o amor à beira do abismo.
Por trás de uma psicose, via de regra, uma esquizofrenia, está uma morte, frequentemente uma morte encoberta. A pessoa que sofre ou a família como um todo fica desnorteada, porque precisa incluir ao mesmo tempo tanto a vítima quanto o agressor em sua própria alma. Isso leva a um desnorteamento. Solução: reconciliação entre perpetrador e sua vítima, onde ambos possam receber novamente o lugar na família. Isso acontece antes de mais nada quando o agressor e a vítima são colocados em frente ao outro, respeitam-se mutuamente e tomam um ao outro em sua própria alma. Esse é o movimento da alma que vai muito além das constelações familiares. Ele nos conduz a uma outra dimensão. Nessa dimensão, quando se olha para o todo, todos têm o mesmo lugar e a mesma importância. 11. O transtorno de personalidade narcisista. Conforme preconizado pelas organizações oficiais de saúde, o transtorno de personalidade narcisista é caracterizado por um padrão generalizado de grandiosidade, necessidade de adulação e falta de empatia. Os pacientes com esse transtorno de personalidade narcisista têm dificuldade para regular a autoestima, elas precisam de louvação e afiliações com pessoas ou instituições especiais. Eles também tendem a desvalorizar outras pessoas para que possam manter uma sensação de superioridade. Causa oculta. É um transtorno onde não se toma os pais. Muitos poderão estar identificados com o primeiro parceiro de um dos pais, o primeiro amor. E a solução: tomar os pais e provocar a desidentificação com o primeiro parceiro de um dos pais. No entanto, mesmo havendo identificação com o primeiro parceiro de um dos pais, poderá não ocorrer o transtorno de personalidade narcisista, e sim uma profunda depressão, pois nesse caso a dinâmica que prevaleceu foi a de não ter tomado os pais. 12 agora, doenças infantis. Não existem crianças doentes, existem famílias doentes. A criança é totalmente vulnerável às dinâmicas de conflitos que acontecem entre seus pais e no seu sistema familiar, visto que ela não tem consciência. As crianças respondem rapidamente ao tratamento em biossistêmica. Muitas doenças que aparecerão na fase adulta de uma pessoa, em verdade, tiveram a sua origem quando a pessoa vivenciava a sua primeira infância. Essas doenças geralmente estão relacionadas a 3 dinâmicas que ocorreram de forma integrada ou separadas. 1. Conflitos vividos entre os pais, que fez com que a criança saísse do seu lugar de força, o filho, e tomasse partido no conflito, em consequência, não tomando por completo a força de um dos seus pais, pois via um deles como perpetrador. Já o outro, ela o via como sendo uma vítima, ou seja, uma pessoa fraca, onde ela tomava a força dele em alguns aspectos, mas não tomava em outros. 2. Doenças graves que acometeram os pais, onde a criança desenvolveu a postura de salvador. Eu adoeço e morro por você, querida mamãe e papai. Com o tempo, a alma sistêmica do adulto, que foi a criança salvadora, percebe que fracassou na tentativa inocente de salvar o pai e a mãe e começou um processo de autopunição, a compensação arcaica através de uma doença. 3. Movimento interrompido. O que fez com que a criança não venha tomar a força de um ou de ambos os pais. Em relação ao movimento interrompido, ela gerou na criança medo, raiva e arrogância. Isso vai gerar na fase adulta alguma doença como neurose, depressão, transtorno narcisista, visto acima. A dinâmica de não tomar os pais sempre começa na infância e pode se agravar nas dinâmicas que ocorrem entre pais e filhos na fase da adolescência e dos filhos, pois poderá estar presente também muita arrogância e rebeldia. Na fase da adolescência, muitas vezes o jovem adquire a postura de rebeldia em relação aos seus pais e a qualquer questão que envolva a autoridade. Essa dinâmica faz com que o adolescente faça várias escolhas em sua vida, mas de forma inconsciente, como, por exemplo, a escolha de uma ideologia, pois desafiará o status quo da sociedade, fazendo uma revolução dentro do seu quarto. Uma revolução de armas em punho, ou seja, o seu iPhone custeado com os recursos financeiros dos pais. A sua arrogância faz crer que ele tem o monopólio da intelectualidade e da razão,
e que as outras pessoas que pensam diferente não as possuem, inclusive seus pais. Ao não se permitir tomar a força dos seus pais na primeira infância, geralmente o que ocorre na fase adulta é que essa pessoa poderá desenvolver em consequência uma doença mental ou vício por não tomar o pai, em consequência por não tomar a sua mãe, uma doença física. No entanto, outras dinâmicas poderão ainda estar envolvidas para que haja o aparecimento de doenças mentais e físicas na fase adulta, principalmente sobre o foco da leitura biológica. Solução. É preciso tratar a família, o campo vulnerável da família, que se manifesta na criança. Antes que a criança se torne um adulto, neste caso, o tratamento e a tomada de consciência deve ser realizado com os pais. Então, doenças que aparecerão na fase adulta, mas que tiveram a sua origem na primeira infância. Primeiro, postura de salvador em relação aos pais que viviam em conflito ou na tentativa de salvar um dos pais de uma doença grave. Essa postura gerará culpa pelo fracasso da missão de salvar, uma compensação arcaica. Movimento interrompido, não tomar a força dos pais, doenças mentais e doenças físicas. Página 145, agora uma bem importante, 13, que está meio que geral. TDAH, transtorno de déficit de atenção, em alguns casos com hiperatividade. Conforme preconizado pelas organizações oficiais de saúde, o TDAH é um transtorno neurobiológico de causas genéticas. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são síndromes que têm como característica principal a desatenção e a dificuldade de concentração. E no caso da TDAH, o transtorno de hiperatividade com seus sintomas associados. Em geral, o TDAH começa na infância e pode persistir na vida adulta. Pode contribuir para a baixa autoestima, relacionamentos problemáticos e dificuldade na escola e no trabalho. Principais sintomas são desatenção, a criança se distrai facilmente, agitação incontrolável, crianças hiperativas não conseguem ficar quietas, dificuldade de compreender instruções. Se a criança não entender as orientações da primeira, segunda e terceira vez, acredita-se que ela pode ser hiperativa. E ansiedade. Causa oculta. Aonde está a atenção da criança com TDAH? Ela olha para a situação difícil que os pais não olham e por isso sentem que precisam estar em casa protegendo um dos pais, senão algo grave pode acontecer. Portanto, a prioridade da atenção são os pais. Não há como estar disponível para qualquer tipo de aprendizado. O que se apresenta em muitos casos é que os pais da criança estão frequentemente em conflitos com violência doméstica e ainda com a parentificação, ou seja, a mãe está excluindo o pai em muitos dos casos. Então, veja a importância dos pais, de você pai, mãe, que você está ouvindo esse livro, você se tratar no seu emocional, você começar a sua constelação quanto antes para os seus filhos poderem ter uma vida saudável e nós harmonizarmos toda a nossa família se nós queremos ter bem-estar no nosso futuro. Solução. Os pais devem ser o alvo do tratamento, desvendando as causas sistêmicas dos conflitos. Os pais deverão ter consciência que eles deverão trazer paz e tranquilidade à criança, com respeito mútuo, fazendo com que assim, a criança sinta-se orgulhosa de ser parecida com ambos e possa seguir a sua vida e seu destino. Gente, isso aqui são palavras que, na vida real, no tratamento em si, a mudança dessas pessoas é muita consciência, muito tratamento, muita saída da postura infantil para vir para a maturidade. Então, veja o quanto essas crianças estão na postura de salvador da família. 14, página 146, vamos à dislexia. Conforme preconizado pelas organizações oficiais de saúde, a dislexia no desenvolvimento é considerada um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica caracterizada por dificuldades no reconhecimento preciso ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e em soletração. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e a outras habilidades cognitivas. Então, causa oculta. Então, no trabalho desenvolvido pela Biosistêmica,
temos notado a presença de duas situações distintas para a presença da dislexia, que podem ainda ser confundida com TDAH. Primeiro, dificuldade no aprendizado e na alfabetização. A criança possui um quadro onde apresenta apenas dificuldades no aprendizado escolar em relação à sua alfabetização. Nesse caso, a criança terá déficit na alfabetização em relação às outras crianças, um retardo e desinteresse nas tarefas escolares. A alma sistêmica da criança possui vontade de permanecer bebê, visto que o bebê ainda não consegue falar ou aprender, em comparação com o desenvolvimento da fala e aprendizagem de uma criança pequena normal e na idade dela. Isso ocorrerá no relacionamento no seio da família e na escola. O que se apresenta é a fidelidade da criança através da dislexia em relação àqueles que morreram cedo da sua família, como foi o caso dos abortados e dos natimortos. Assim, as dificuldades apresentadas pela criança apontam para as crianças excluídas e esquecidas da sua família. Vamos aqui. Geralmente, o que se apresenta é que a mãe da criança teve vários abortos que não foram vistos e incluídos com respeito. Dessa forma, a criança está na sua alma tentando mostrar para a mãe e para o sistema os outros irmãos abortados ou natimortos que precisam ser incluídos na família. Contudo, a dinâmica de crianças excluídas poderá ter ocorrido em outras mulheres antepassadas mais distantes. Então, solução: é preciso reconhecer, incluir com amorosidade e dar um lugar de respeito a todas as almas sistêmicas dos abortados da família, principalmente no coração da mãe, que realizou os abortos. Contudo, a responsabilidade tem que ser assumida por ambos, os pais. Assim, a criança não precisará mais apontar, através da dislexia, para os excluídos, os abortados. Então, página 147.